Essa é uma história das boas. Bem, por onde eu vou começar? Ah, sim. Viajava eu por uma dessas estradas de serra abaixo, tão incômodas pelos constantes lameiros e pântanos que nelas se encontram, nos quais os cavalos às vezes se enterram até os peitos. Descambava o sol para o ocaso, e já me sentia enfadado com a monotonia da paisagem baixa, uniforme, apresentando sempre os mesmos mangues de vegetação arcaica, que recordam a de épocas geológicas decorridas. A mesma pobreza de culturas, os mesmos ranchos de sapé atufados na capoeira e com um magote de crianças magras e lambuzadas à porta. O meu camarada, esse é o nome que se dá ao criado que acompanha o viajante e trata dos animais. Meu camarada nascera por ali mesmo, em Iguaçu, ou Itaguaí, uma coisa assim. Conhecia a palmo as paragens que atravessávamos, e de quando em quando esclarecia-me sobre aquela insípida região, prestando-me informações interessantes acerca dos bípedes que por ali viviam. Cândido era o nome do meu camarada, que também acudia ao chamado de Bigode, alcunha que lhe haviam posto. Era um mulato de testa estreita, olhos apertados, com a falta de dentes na frente da boca, e era magro. Não sabia ler, não sabia escrever, porém tinha feito muitas viagens pelo interior dos estados do Rio de Janeiro e de Minas, e nelas adquirira certo traquejo da vida. Era sobretudo muito loquaz, dessa loquacidade da gente do povo, pouco embaraçosa no emprego das frases, rústica mesmo, desataviada, porém viva, e muitas vezes originalíssima pelo emprego de imagens e conceitos interessantes. Em suma, era um excelente companheiro de viagem. Era. Conta um Conto apresenta de Viriato Padilha, O Lobisomem. Narração Marcelo Fávaro. Caminhando, chegamos a uma pequena, porém bem construída casa em que se achava em pleno abandono. A casa achava-se rente com a estrada, e tudo indicava que ali não residia ninguém, haveria já anos. Uma das janelas da sala da frente tinha sido arrancada e estava por terra. O vento havia levantado algumas telhas, e abundante vegetação invadia o pequeno terreiro e cobria os 3 degraus que conduziam à porta principal da habitação. Aos lados via-se uma engenhoca de moer cana e uma roda de farinha. Tudo, porém, a desaparecer quase por baixo das tiriricas e outras ciperáceas, bem como abafando-se sob longas espatas desprendidas do velho coqueiro de Indaiá. Pois bem, causou-me certa admiração ver em tal estado de abandono uma morada que parecia oferecer regular conforto, quando, no entanto, miseráveis palhoças, esburacadas e mal cobertas achavam-se atulhadas de gente. Nesse sentido, dirigi uma pergunta ao meu pajem. Diga-me, seu Bigode, por que motivo se vê em tal lastimável abandono essa excelente casa? Ah, patrão, respondeu-me o Bigode, que parecia ter esperado por essa naturalíssima interrogação. Essa casa é do lobisomem. É muito conhecida. Até já saiu nas folhas do rio. Depois que o lobisomem desapareceu, ninguém mais quis morar aqui. No entanto, é uma pena, pois em toda essa redondeza não há casa tão boa, nem terras que deem melhor mandioca ou melhor cana. Mas, que quer vós-me-ser? Quando o povo cisma, não é? Acabou-se. Não há mais nada que lhe tire da cabeça.
Então, seu Bigode, essa casa pertenceu a um lobisomem. Ah, sim, senhor. É um lobisomem. É daqueles verdadeiros mesmo. Foi desencantado pelo Juca Bem, que era camarada do velho Moura. Eu conheci muito o Juca. É pra um pé de viola, não havia outro. Ah, e há mesmo lobisomens, senhor Bigode? É, patrão. Exclamou o caipira, como que admirado da minha crassa ignorância ou estúpida incredulidade. Pois vai me ser ainda a pergunta? Há lobisomens e de muitas qualidades. Eu mesmo que aqui estou já tenho topado com eles nas sextas-feiras da vida, mas comigo nada podem. Eu trago no pescoço uma oração que é mesmo um porrete bendito para tudo quanto é coisa má. Ora, patrão, vós me ser perguntar se há mesmo lobisomem. Toda mulher que tiver 7 filhos machos, pode ter certeza que um deles irá lobisomem, ué. E sendo 7 meninas, uma mais cedo ou mais tarde vira bruxa. O lobisomem, patrão, é o dízimo do diabo. À vista de definição tão explícita, não me era possível duvidar mais da existência do lobisomem. Envergonhei-me até da incerteza em que me achava acerca da realidade de personagem de existência tão comprovada. E pedi ao Bigode que me contasse a história do lobisomem que outrora habitara a casa cujo abandono agora me admirava. Afinal, tinha descoberto o meio de dissipar o tédio de uma viagem por sítios tão sem perspectiva e mais que monótona paisagem. E a história é pouco mais ou menos a que os leitores vão ler. O senhor Basílio de Moura era um lavradorzinho remediado e pai de alguns casais de filhos, todos já afamiliados. Apenas restava na casa paterna a caçula, Dona Cecília, moça regularmente bonita. Enamorou-se dela o Joaquim Pacheco, um dos 7 filhos varões do velho Pacheco, o negociante de secos e molhados em Marapicu. O Joaquim Pacheco, ou antes Quincas Pacheco, era um rapaz sem defeitos e com um começo de fortuna até. Já se vê que constituía um bom partido, e tendo nisso concordado o velho Moura e a filha também, ajustou-se o casamento, sendo este logo realizado. Não obstante apresentar ao noivo aquela intensa amarelidão que fazia recear por sua saúde. Mas em Serra Abaixo, quem não sofre mais ou menos do fígado? E quem tem cores vivas? E assim, não foi estorvo ao enlace matrimonial a palidez do Quincas Pacheco. Fez-se o casamento e os nobres esposos foram residir na aciada casinha que me havia chamado a atenção pelo seu prematuro abandono e que ficava pouco distante da do velho Moura, ali um pouco para dentro. As extremas do sítio de uma emendavam com as do outro. E o casamento fizera-se em um sábado. E nos primeiros dias não houve coisa de importante relatar-se. Os casadinhos saboreavam a sua lua de mel como todo mundo saboreava. Abraçavam-se, beijavam-se a todo instante, faziam castelos no ar. Mas, na primeira noite de sexta-feira que passaram juntos, isso é, 7 dias depois do enlace matrimonial, começou a complicar-se a situação dos cônjuges. Achava-se Dona Cecília acordada, isso por volta da meia-noite, quando sentiu o marido apalpá-la como se procurasse verificar se ela estava realmente dormindo, e assim julgando, esgueirou-se por entre os lençóis, dirigiu-se devagarzinho para a porta, abriu-a e saiu para o terreiro. Só quando o dia vinha rompendo é que o Quincas Pacheco, com o corpo frio como o focinho de um cão, voltou para o leito conjugal. Dona Cecília ficou apreensiva com a ausência noturna do marido. Seria possível que logo na primeira semana de casado, Quincas Pacheco a abandonasse para ir procurar alguma descarada? Isso seria horroroso. Mais admirada ficou Dona Cecília ao observar no dia seguinte
que o marido se achava mais pálido do que o de costume, que seus olhos tinham um fulgor de singular estranheza e que tinha se tornado taciturno e procurava evitá-la. Efetivamente, Quincas Pacheco achava-se muito alterado em fisionomia e modos, e assim se conservou por 3 longos dias. No quarto, porém, voltou um tanto ao antigo estado, e Dona Cecília, com muitas boas maneiras, procurou saber dele o motivo, por que se ausentara do leito conjugal durante aquela noite da sexta-feira. Mal, no entanto, pronunciou a rapariga as primeiras palavras sobre esse assunto, encheu-se Quincas de inexplicável furor e, arrancando-se brutalmente dos braços da esposa, foi sentar-se imediatabundo na porta do quintal, onde passou o resto do dia, sem querer comer e nem beber nada. Dona Cecília mortificou-se extremamente com tal procedimento. Era, porém, excelente criatura e, compreendendo que aquele assunto desgostava o marido, evitou daí por diante falar mais nele, e ao mesmo tempo que por inteligentes carinhos se esforçava por arrancá-lo do pesado silêncio que ele se engolfara. E assim, restabeleceu-se um pouco a tranquilidade do casal. Dona Cecília fizera o sacrifício do seu orgulho e a curiosidade em benefício da harmonia do lar. E isso durou 3 dias. Na sexta-feira seguinte, porém, quando o relógio americano que havia na sala de jantar vibrara às 12 horas da meia-noite, Quincas Pacheco, tal como fizeram na sexta-feira anterior, tornou a deslizar-se mansamente da cama e, ganhando a porta da rua, pôs-se no mundo. E só voltou quando os galos começavam a cantar. Dona Cecília, que por ele ter o sono muito leve, despertara quando o marido fizera girar a chave na fechadura, ainda ficou mais incomodada, do que das outras vezes, e no seu leito solitário, revelou-se cheia de impaciência e desgostos até a chegada do Quincas. Com certeza Quincas Pacheco tinha algum amante, pensava ela, e as alterações que nele havia observado não era outra coisa senão o arrependimento de ter se casado com ela. Fizera-se o enlace tão apressadamente, não é? E quem sabia das suas desgraças com as outras mulheres? No dia seguinte, Quincas Pacheco estava lívido e o seu olhar terrivelmente sombrio. Cecília quase o desconheceu. O marido não falava, pouco comia e às vezes soltava uns grunhidos singulares, assim, que mais se assemelhavam ao de um porco do que são os produzidos por garganta humana. À noite, querendo ela afagá-lo, Quincas repeliu-a com modos bruscos. Era um homem completamente diferente do da primeira semana, pois, embora sempre fosse um tanto tristonho, mostrara-se até então delicado e carinhoso para com ela. E depois de pensar durante algumas horas sobre o que devia fazer, Dona Cecília resolveu levá-lo ao conhecimento do pai o que se passava de extraordinário em sua casa. Assim dirigiu-se à roça do velho Moura no domingo, e foi só, pois o Quincas Pacheco não quis acompanhá-la. Aí chegada, referiu ao pai todos os seus desgostos, tornando-o ciente da conduta mais que irregular do esposo. O ancião, que não esperava rufos entre casadinhos de fresco, ficou atônito ao ouvir as queixas da filha, e mais ainda a natureza delas. Assim, depois de coçar a cabeça por algum tempo, o que nele era sinal de grande embaraço, acabou por dizer: "Minha filha, aí anda a coisa muito séria, viu? Talvez até mais do que você está pensando. Não é possível que o rapaz saia para procurar mulher? Pois sabes melhor que eu que nessas redondezas não há nenhuma vida má. E demais, Quincas é ainda muito novo no lugar para que pudesse formar relações de tal natureza. Olha, faz o que eu te digo, menina. Não des por achada. Continua a tratá-lo bem. Nada lhe fale sobre os seus passeios às tantas da noite. E a primeira vez que ele tornar a sair, acompanha-o de longe, vai seguindo de longe. E informa-te por ti mesmo o motivo dos seus giros. É o mais prudente.
Nada de juízos temerários sobre o pobre rapaz. Aceitou Dona Cecília o conselho paterno e, voltando para casa, esforçou-se por bem tratar o esposo, que se mantinha sempre no seu pesado mutismo e continuava a assombrá-la com seus modos bruscos. Dona Cecília tragou tudo com a maior resignação. No entanto, sentia percorrer-lhe por todo o corpo um calafrio quando Quincas soltava o grunhido estranho, né? Que principiara a emitir logo depois do primeiro passeio. Estaria ele doido? Viviam assim os dois, até que chegou a outra sexta-feira. E como já havia sucedido nas duas antecedentes, Quincas Pacheco, logo que no relógio da parede o tímpano vibraram 12 pancadas, esgueirou-se sorrateiramente da cama, abriu a porta e ganhou o mundo. E logo após, Dona Cecília, que por prevenção se achava acordada, enfiou um roupão de lã cinzento que possuía, embrulhou-se num chale da mesma cor e saiu para fora de casa o mais lestamente possível, a fim de não perder de vista o esposo. Era noite de lua cheia. Tudo estava claro. Fácil lhe foi conseguir avistá-lo, Quincas, pois ele se achava encostado ao oitão da casa e ali ficou alguns minutos demorado, como se estivesse formando um projeto. Depois dirigiu-se lento, cabisbaixo e muito triste na direção de um telheiro onde dormiam os porcos. E ao aproximar-se dele, começou a emitir aqueles singulares grunhidos que tanto havia apavorado a moça. E esta o acompanhava à distância, sempre grunhindo. Quincas Pacheco aproximou-se do telheiro e os porcos, ao pressenti-lo, levantaram-se e fugiram. E então, Quincas Pacheco tirou toda a roupa e, atirando-se na poeira que servia de leito aos beicorinhos, espojou-se longo tempo, sempre grunhindo ferozmente. Dona Cecília não sabia o que pensar do que estava presenciando. Parecia-lhe que o marido havia enlouquecido repentinamente. E não tinha voltado do seu grande espanto quando viu Quincas Pacheco erguer-se, não sob a figura humana, porém sim transformado em um grande porco, de cerdas eriçadas e presas salientes, o qual pôs-se logo de pé e começou a bater os dentes e a abanar as orelhas de uma maneira horrível. Os olhos dessa coisa monstruosa luziam como as brasas, e dentuça branca, cerrada e pontiaguda, destacava-se no negrume dos pelos. Dona Cecília, levada ao auge do assombro, não pôde reprimir um grito, e a estranha Limária, assim que o viu, levantou a grande e pesada cabeça, farejou por alguns instantes e depois avançou para o lugar em que a rapariga se achava. A moça, com toda a força de suas pernas e extensão do seu fôlego, bateu em retirada para casa. Quando, porém, alcançava o terreiro, já o monstro tinha dado a volta na habitação e cercava-a pelo outro lado. O grande medo se apoderou da jovem. Deu-lhe forças para voltar por onde tinha vindo e, chegando ao alpendre dos porcos, enfiou pelo caminho que conduzia à casa do pai. Corria, mas não poder, e a fera sempre acompanhá-la. 10 minutos durou essa perseguição, e de uma vez o porco chegou a deitar-lhe os dentes no roupão de lã, que se rompeu com o esforço empregado pela moça. Afinal, Dona Cecília, sem afrouxar a carreira, chegou à beira de um regato que atravessava o caminho e o transpôs de um salto. O monstro ia-lhe ainda no enlaço, mas ao ver a água, estacou e retrocedeu, sempre batendo os dentes. Já era tempo também. A moça estava quase caída de cansaço. Tremiam-lhe as pernas, ofegava um suor frio, corria-lhe pelas frontes e estava quase para tombar sem alento na estrada, quando ouviu uma voz que cantava: Tomara que o mato seque, quero ver que as cobras come. É coisa que causa espanto ver mulher passar sem homem. Oh, minha senhora dona,
que tristeza e que pena. A chinela de um paulista numa sala faz chorar. A moça reconheceu logo essa voz. Era do Juca Bembem, camarada da casa do seu pai. E assim que esse se aproximou dela, pediu-lhe que a levasse para junto do velho. O rapaz, muito admirado por vê-la àquela hora na estrada, obedeceu-lhe imediatamente. Dali à casa do Moura apenas distava alguns passos. Ao entrar na sala da paterna casa, Cecília estava pálida que nem uma defunta. O velho Moura, acordado em sobressalto, assim que percebeu a filha ali em tal estado, recuou assombrado, mas logo, acercando-se dela com solicitude, perguntou-lhe o que havia acontecido. Cecília, depois de um quarto de hora em que não podia mais articular a palavra, contou-lhe com voz sumida toda a história da transformação do marido em porco, e bem assim, a forma pela qual fora perseguida até o riacho do caminho. Basílio de Moura ficou de boca aberta ao ouvir tão espantosa narração. E como que, sem coragem para pronunciar a terrível palavra que logo lhe acudira à mente... Bom, contudo, o Juca Bembem, que também ouvira a história, logo que a moça chegou ao episódio do riacho, exclamou com vivacidade: dona Cecília, desculpa ofender sem querer, mas seu marido é o lobisomem. É verdade, confirmou o velho Moura consternado, porém animado pela entrada de Juca. É verdade, minha filha. Que desgraça. O Quincas é lobisomem. Esta cena muda durou alguns instantes, e decorrido eles, Juca Bembem deu alguns passos para a moça e disse-lhe com decisão: Ô senhora dona Cecília, enxuga seu pranto. Deus dá remédio para tudo, e eu lhe garanto, eu hei de desencantar seu marido, custe o que custar. Muita gente já tem feito o mesmo, e eu não hei de ser dos mais caiporas. Se Deus e Nossa Senhora da Conceição me ajudar, dona Cecília, eu peço-lhe que não volte essa semana. E a seguinte, para sua casa, não volta. E deixa o resto por minha conta. Na sexta-feira eu vou ver o Bruto. Entretanto, se ele cá vier amanhã, digam-lhe que eu vou morar com ele alguns dias. Vós mercês invente o que quiserem para ele não desconfiar. E dizendo isso, Juca Bembem despediu-se dos dois e se retirou. Percebia-se no seu semblante que ele havia formado uma resolução inabalável. No dia seguinte, logo pela manhã, Quincas Pacheco veio à casa do velho Moura buscar a mulher. Essa, ao avistá-lo, soltou um grito de horror. É que nos dentes do marido via pregados alguns fiapos do seu roupão de lã cinzenta. Não havia mais do que duvidar. Quincas Pacheco era o lobisomem. Logo em seguida, porém, tranquilizou-se e disse ao marido que não podia ir para casa, porquanto seu pai se achava doente ainda e não tinha quem o tratasse. Efetivamente, o velho Moura, com o abalo que sofrera, caíra de cama. Disse mais à moça que tinha combinado com Juca Bembem que, enquanto seu pai se conservasse enfermo, fosse ele para o sítio, a fim de fazer-lhe companhia, preparar-lhe a comida e tratar da criação. Quincas Pacheco achava-se de uma lividez de cadáver, e durante o tempo que a mulher lhe falara, nem uma só vez lhe tirava o olhar. E assim que ela terminou sua explicação, Quincas, embora fazendo grande esforço para reprimi-lo, soltou um grunhido rouco, convulso, e retirou-se bruscamente. E com o piedoso intuito de desencantar o lobisomem, o Juca Bembem, conforme tinha ficado combinado, foi viver com o Quincas Pacheco. E é crença geral que, se fazendo sangue na pessoa, quando ela se acha transformada nesse animal fantástico, o diabo vem lamber o sangue. Considera-se pago o seu dízimo e a pessoa isenta-se do sombrio fadário, né? Ora, Juca Bembem sentia-se com coragem para travar combate com a fantástica Limalha e feri-la, para que o diabo viesse, né, lamber o sangue. Nos primeiros dias de sua permanência no sítio de Quincas, nada houve de normal. Pacheco, sempre muito sombrio e melancólico, evitava falar com o camarada.
Mas este não se dava por achado. Ia fazendo silenciosamente suas obrigações. Até que chegou a fatídica sexta-feira. Juca Bem dormia na sala, em uma rede. E por precaução, nessa noite resistiu ao sono. E nem ao menos despiu-se. Quando o relógio bateu 12 horas, ouviu ruído no quarto do patrão. Daí a pouco, este assomou à porta e, dirigindo-se para a porta da rua, abriu-a e saiu. Juca Bem fez outro tanto, armando-se de uma foice bem amolada, que de antemão tinha encostado à parede, e acompanhou Pacheco. E este foi direitinho ao alpendre dos porcos, grunhindo pelo caminho. E ali chegando, despiu-se e atirou-se à poeira, espojando-se nela em todos os sentidos. E pouco depois, ergueu-se, transformado em porco. Juca Bem sentiu os cabelos se arrepiarem na cabeça, mas não perdeu o ânimo e, dirigindo-se para o monstro, gritou-lhe em voz ameaçadora: "Hoje é comigo, lobisomem!" O porco se levantou a cabeça, bateu as grandes orelhas pendentes e lançou-se sobre o Bem. Esse, que se achava prevenido, deu um salto e evitou o esbarro. Voltou o porco ao ataque. Porém, o Juca tornou a furtar-lhe o corpo, e quando pela terceira vez a fera investiu contra ele, o destro caipira vibrou-lhe a foice pelo fio do lombo. E a arma, pegando em uma das orelhas do lobisomem, fez dela jorrar um grande esguicho de sangue. Imediatamente surgiu bem em frente do rapaz o Quincas Pacheco. E desapareceu o porco. Quincas Pacheco estava extremamente pálido e cansaço. "Que isso, patrão?" exclamou Juca Bem. "Perdoe-me se eu o feri." "Ah, meu bom amigo", respondeu-lhe com voz cava Quincas Pacheco. "Que grande serviço que eu te devo. Livraste-me de um penoso e miserável fadário. Graças à tua coragem eu deixei de ser lobisomem. Anda comigo, quero recompensar-te generosamente." E partiu para casa. Ao chegar no terreiro, Pacheco virou-se para o Bem e disse: "Me espera aqui, eu vou buscar uma molhadura para recompensar o teu grande serviço." Juca Bem ficou esperando. Pacheco entrou em casa, daí a pouco assomava à porta, mas a molhadura que trazia era uma espingarda carregada. E antes que Bem pudesse fazer um movimento para fugir, pregou-lhe um enorme tiro, quase a queima-roupa. Juca Bem caiu, e daí a 3 dias entregava a arma para Deus. Haviam-lhe entrado no corpo 16 caroços de chumbo grosso. E desde esse dia também nunca mais ninguém via Quincas Pacheco. Consta que fugiu para os sertões de Minas Gerais. E agora, disse-me o Bigode, depois de terminar a história para aqui, que eu transportei para cá, somente alterando um pouco a linguagem. Juca Bem morreu porque não sabia de todas as manhas do bicho. Ele devia ter espetado a foice no chão, posto nela o seu chapéu e o casaco, e deveria ter se escondido num canto. O outro dava-lhe o tiro que não pegava, e então seria obrigado a dar-lhe o dinheiro que lhe prometera. Não sabe das coisas e querem se meter nelas. Não que desencantar um lobisomem tem suas histórias. A pessoa, depois que se livra daquele fado ruim, fica envergonhada e se pode dar cabo de quem a desencantou, sabe? Coitado do Juca Bem. Era tão bom rapaz e valente, pelo menos até ali. E dona Cecília, qual foi o seu destino? Perguntei, interessado pela sorte da infeliz esposa do lobisomem. Dona Cecília? Bom, nunca mais quis habitar sua casa. Os cabelos se lhe embranqueceram de todo dentro de um mês. E pouco depois começou a tossir e a deitar escarros de sangue pela boca. Estava sofrendo do peito. E 6 meses depois da morte de Juca Bem e do desaparecimento de Quincas Pacheco, dava ela sua alma aos anjos. Basílio de Moura ainda é vivo. Sofreu muito,
Mas o patrão bem sabe que gente velha tem couro duro para desgosto. Já tá aqui lotado. Fim do conto. Aliás, eu queria dedicar um mês do ano só para histórias de lobisomem. Mas esse é um lobisomem diferente, né? Um lobisomem um porcosomem. Como se chama um lobisomem que não é lobo, é suíno? Ah, sei lá. Gostaram dessa história? Espero que tenham gostado. Eu retirei do site contosdeterror.site. Há 18 anos com vocês. Eu não ganho nada para fazer a divulgação, mas eu acho que esse site me ajuda muito, viu? Que é o Paulo Soriano que alimenta e faz as traduções, né? Ele encontra na gringa os textos e passa para o português, na maioria das vezes. Não é esse o caso aqui, né? Porque esse é um autor que escreveu em português, na sua forma original, mas que eu acho que poderia janeiro ser o mês dos lobisomens. O que vocês acham? Deixa aí no comentário se elevar o hype eu faço um mês só de lobisomens. Feliz 2024, meus queridos amigos. Até a próxima.